de modo que seria impossível o voto ser registrado para Bolsonaro. Depois, acrescenta Pereira, uma resolução do TSE de dezembro de 2021 estabeleceu ser proibida a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinja a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos. Ainda segundo essa resolução, quem promover esse tipo de alegação falsa contra o processo eleitoral poderá sofrer apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. Isso significa que, além de poder enfrentar uma investigação criminal, tal pessoa pode ser processada na Justiça Eleitoral. Na visão de Casagrande Pereira, essa resolução foi um recado para os candidatos em 2022. Então, eu diria que o Bolsonaro assumiu esse risco quando fez os movimentos que fez, inclusive a reunião com os embaixadores, que está inserido num contexto de outras tantas vezes em que ele questionou o sistema de votação e totalização e obteve sucesso, nota o advogado. Sucesso no sentido de convencer as pessoas de que o sistema não é confiável. E era exatamente isso que o TSE queria impedir quando cassou o mandato do Franciscini e quando adotou essa resolução, continuou. Decisões preliminares do TSE relacionadas ao caso que será julgado também são um sinal ruim para Bolsonaro. Ainda em 2022, a Corte determinou que fossem retirados do ar os vídeos com a transmissão da reunião. Também no ano passado, o tribunal multou o presidente em R$20 mil por considerar que o evento foi campanha eleitoral antecipada e feriu a resolução que proíbe ataques falsos ao sistema eleitoral. Para Vânia Aieta, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e coordenadora-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, a reunião com diplomatas no Palácio da Alvorada configura claro abuso de poder político. Nessa ação, vejo possibilidades concretas e reais da condenação do Bolsonaro, avalia. Essa reunião de fato se configura abuso do poder político, na medida em que ele usa do papel dele de presidente, usa de toda a institucionalidade presidencial, para convocar o corpo diplomático e dizer, sem apresentar absolutamente nenhuma prova, que a Justiça Eleitoral estaria fraudando as eleições, reforça. Aieta lembra que o país já teve situações de fraude eleitoral que levaram à anulação de eleições, mas todos os episódios anteriores à adoção da urna eletrônica, lançada em 1996. Um caso, ela cita, ocorreu em 1994, quando a Justiça Eleitoral refez a eleição para deputados estaduais e federais no estado do Rio de Janeiro, após os votos brancos terem caído para níveis historicamente baixos, indicando uma falsificação de parte dos votos. A partir desta semana, o Congresso Nacional deverá começar a analisar uma das medidas provisórias mais aguardadas pelos trabalhadores brasileiros, a MP do salário mínimo. Trata-se do documento que estabelece o aumento no valor dos pagamentos para trabalhadores formais. O texto foi enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, no início do último mês de maio. No Brasil, uma medida provisória tem validade assim que é assinada pelo presidente da República. Lula já assinou este documento, e ele já possui força de lei, embora ainda não seja lei de fato. O texto em questão estabelece um aumento no valor do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. A mudança está valendo há pouco mais de um mês. Como uma MP tem força de lei assim que é assinada, os trabalhadores brasileiros e os aposentados e pensionistas do INSS já estão recebendo os novos valores com base no aumento para R$ 1.320. Por que o Congresso precisa aprovar? Mas se uma MP tem força de lei assim que é assinada pelo presidente, por que é importante atentar para a aprovação do Congresso Nacional a partir desta semana? De acordo com as leis brasileiras, uma MP tem força de lei apenas por um período de 4 meses. Depois deste prazo, o documento perde a validade. Neste sentido, é importante que o Congresso Nacional aprove o texto para que ele se converta em uma lei de fato. Assim, mesmo depois do final do prazo de 4 meses, as pessoas seguirão recebendo os R$ 1.320 por mês, sem chances de perder o aumento que foi definido pelo governo federal no último mês de maio. Além disso, também é importante olhar com calma a votação da MP no Congresso porque deputados federais e senadores terão o poder de alterar uma série de pontos do texto que foi apresentado e enviado pelo governo federal. O que os parlamentares decidirem poderá ter impacto na vida de todos os trabalhadores que recebem um salário mínimo. O rito da MP do salário mínimo. Nesta semana, o processo de análise ocorrerá apenas na chamada comissão mista.
Trata-se de um grupo que contará com representantes da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Eles poderão alterar pontos da MP, ou mesmo aprovar a medida no mesmo formato que foi enviado pelo governo. Em caso de aprovação na comissão, o texto ainda precisaria ser aprovado no plenário da Câmara dos Deputados,